quando eu fui estudar a geração Y com uma visão mais científica, mais acadêmica, e não uma visão de paper de mercado, eu vi que tem algumas coisas que são realmente complicadas. Por exemplo, há uma abordagem estereotipada da geração Y, como se fosse uma coisa só. Não é. Alguns autores, inclusive, questionam se a palavra geração é aceitável, quanto mais geração Y, já que o conceito geracional ele está marcado pelas experiências comuns de um grupo de pessoas. Como é que eu posso imaginar a geração Y do Rio de Janeiro, semelhante com Pará, semelhante com Goiânia, semelhante com, como tive um pessoal de Omã, num evento com a Vale? É totalmente diferente. Então, a característica Y é muito diferente. Por exemplo, tivemos um impacto agora na Espanha, particularmente, na Europa como um todo, Espanha de maneira muito particular, e nos Estados Unidos, em 2008, de redução da economia, perda de vagas e uma demissão gigantesca de jovens ou não contratação de jovens. Nesses lugares de baixo emprego, o comportamento do Y foi completamente diferente do que um comportamento de mercado aquecido, como era no Vale do Silício, como era aqui no Rio e São Paulo, aqui, especialmente Rio de Janeiro, com o contexto de óleo e gás, com Eike Batista sendo o piloto do Eldorado do petróleo. Né? E foi uma encrenca tremenda isso. Um montão de gente largou Petrobras para seguir esse sonho dourado. A metodologia dos papers que eu lia, quando eu fui checar a metodologia de pesquisa, algumas não eram cientificamente fundamentadas. Eram pesquisas de marketing, mas não acadêmicas. Então, há um questionamento também acadêmico sobre se esse material ele é válido ou não. Terceiro ponto é, nós medimos as pessoas com nossa régua. Então, o que acontece? Eu passo a ler papers, ver coisas que confirmam o que eu penso. E que aumenta a minha forma de ser enviesado no meu julgamento. Então, se eu sou uma pessoa Y e estou olhando para gerações X, baby boomer, eu tenho uma leitura e vice-versa, mas eu meço com a minha régua. Eu não estou analisando a coisa como ela é, e sim como eu acho que ela é. Então, é importante entender que nesse assunto tem muito mais espuma do que chope. Porque a questão de gestão de pessoas ela é central. É ser humano, não é X, Y, Z. Quando eu me importo com as pessoas e escuto as pessoas, e esse eu acho um ganho importante que a geração Y traz para o ambiente de trabalho, quando eu me importo e escuto as pessoas, eu tendo a envolver mais as pessoas e a crescer. Era assim antes, só que agora é necessário. Qualquer gestor que no passado envolvia pessoas, escutava pessoas, tinha mais resultado. E outros que mandavam tinham algum resultado. Mas hoje, cada vez mais, o gestor que manda vai sendo excluído e o que envolve e que influencia consegue mais resultado. Há algumas reflexões breves sobre isso também, que isso é verdade. Isso eu encontrei na pesquisa de marketing, na pesquisa científica. Há uma cegueira social da geração Y. O que significa isso? Uma ausência de medo da hierarquia. É a primeira geração que não tem medo quando entra numa empresa de geração anterior. Até então, o cara entrava na empresa e se adaptava à empresa. Por quê? Porque é assim. Ele chega, vê como é que funciona, espera um pouco, e se adapta à empresa. Da geração Y para cá, é o que a gente está vendo, as empresas estudando, pensando em como se adaptar à nova geração. O que não é justo. Por exemplo, na escola, quando eu ia, a professora mandava, eu tinha que obedecer. Mãe batia, pai batia, tinha que baixar a cabeça. Aí, quando eu era funcionário, o chefe batia, tinha que baixar a cabeça. Na minha vez de bater, não posso bater. Na minha vez, é bullying, é assédio moral, não posso esculachar um desgraçado. Tem que segurar, porque, claro, brincadeiras à parte, a verdade é que essa geração não tem medo da geração anterior. Questiona, pergunta, posiciona, com o professor na universidade, ou no mestrado, doutorado, questiona o chefe, e questiona, muitas vezes, com razão. Mas a gente não aprendeu, nós, com mais de 55 anos de idade, nós não aprendemos a lidar com o questionamento. Questionamento a gente mistura com afronta, com desonra, com provocação, com chamar para briga, queda de braço. Se você vai trabalhar com uma empresa norueguesa, por exemplo, como eu trabalho com a Aker, que é norueguesa de estaleiros, o questionamento, a confrontação é rotina. A crítica da L'Oréal, que é francesa, é que o presidente dá uma mijada num diretor e o cara chora. Porque a confrontação do francês é muito dura, como a do italiano. O italiano bate na mesa, grita, xinga a mãe. Na boa. Reunião da TIM, tem que ter Rivotril do lado. É cultura isso, não é problema. E quem trabalhou com argentino sabe o que eu estou falando também. Mas a gente ninguém gosta de falar, não sei porquê. A outra questão importante é, o Y, ele se relaciona com a pessoa física do gestor, e não com o seu cargo, a pessoa jurídica.
Ou seja, quando ele tem uma relação de admiração com o chefe, esse cara está ligado ao chefe. A causa do chefe é a pessoa do chefe, não o cargo do chefe. Então, o principal ganho de comunicação com a geração Y não é o ganho do cargo do poder, mas do aprendizado, crescimento e propósito. Isso também se mostrou verdade. O terceiro aspecto é, Y não é um problema, é um cenário. Ou seja, é uma questão de contexto de ambiente. A sociedade que nós somos os pais, né, eu me coloco nesse lugar, nós produzimos isso aí. Então não é um problema. Só que essa geração vem com as competências que a próxima rodada de desafios vai precisar. Ou seja, em outras palavras, esse pessoal que a gente acha estranho é o que o mundo precisa. O que a gente acha problema é remédio. Ao mesmo tempo, quando a geração Y chega no ambiente de trabalho, entende ou compreende que não entender a cultura é tornar mais árduo, mais duro o seu caminho.